Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Disse o salmista Davi. Ele é a força da minha vida. De quem me recearei? No dia mau, meu Deus me guardará. Em sua tenda ele me esconderá, e sobre um alto rochedo me erguerá. Por isso adorarei o nome do Senhor, o meu Deus. Ele vai me erguer sobre um rochedo, Ele vai me guardar em sua tenda, Ele vai me esconder no dia mau. Por isso nós vamos adorar o nome dEle. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre rochedo me erguerá. Por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei, em ti esperarei. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. diga: no dia mau, meu Deus me guardará. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre rochedo me erguerá. Por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem.
espera nele. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nesta noite de quarta-feira, mais uma vez, com os irmãos, neste vídeo, para juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus. E, para tanto, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 16, e leremos o verso 23, o último versículo do capítulo 16 de 2 Samuel. Aqui nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida, tanto na vida espiritual quanto na vida cotidiana, na vida material. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 23, que diz assim: E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para Davi, como para com Absalão. Interessante, né? Vamos falar um pouco a respeito dos conselhos deste homem, Aitofel. A palavra de Deus nos diz que Aitofel era um homem influente no meio do povo de Israel quando Davi se tornou rei. Por isso, Aitofel fazia parte do conselho de Davi. As pessoas do povo ouviam e seguiam as orientações de Aitofel como se fossem vindas de Deus. Mas Aitofel começou a se rebelar contra Davi e dava conselhos errados que o prejudicavam, lançando Absalão contra o seu pai, contra o rei. Queridos irmãos, amados, precisamos de conselheiros que nos ajudem, porque segundo Salomão, no capítulo 20 de Provérbios, verso 18, planos mediante os conselhos têm bom êxito. Mas em contrapartida, um servo de Deus, como disse o salmista Davi, não anda no conselho dos ímpios. Então precisamos pedir ao nosso maravilhoso conselheiro, aquele maravilhoso conselheiro que Isaías fez referência a ele, que nos ajude em cada decisão que vamos tomar. Além disso, meus queridos, nós devemos estar atentos para não sermos enganados por pessoas mal intencionadas. Mas você me pergunta, como saber se o conselho é bom ou não? Então, nesta noite, nós vamos aprender com o exemplo de Davi como escapar de maus conselhos. A primeira coisa, busque a Deus em oração, para escapar dos maus conselhos. Busque a Deus em oração. No segundo livro de Samuel, no capítulo 15, o verso 31, encontra-se o seguinte: Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Então Davi nos ensina que ele orou para que Deus confundisse o conselho de Aitofel. E sua oração foi respondida, pois está lá no verso 14 do capítulo 17 do livro de 2 Samuel. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Salomão. Então não esqueçamos, em sua oração Davi sempre pedia a Deus que o aconselhasse, dizendo: Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Está lá no Salmo 16.
Davi agradecia a Deus porque o conselho do Senhor dura para sempre. Salmo 33. Davi também orava a Deus que o protegesse dos maus conselheiros, pedindo: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. Está lá no Salmo 55. Então, antes de procurar conselho com qualquer pessoa, feche a porta e ore a Deus, como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6. E peça ao Espírito Santo que seja seu consolador, que lhe ensine o que fazer. Deus é o melhor conselheiro, não esqueça isso. Uma segunda coisa: cuidado com as obras da carne. O verso 20 e o verso 21 do capítulo 16 de 2 Samuel diz: então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Então disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizesse odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Sabe, queridos, um dos piores conselhos que Aitofel deu para Absalão, filho de Davi, foi cometer um ato vergonhoso e público ao tomar as mulheres de seu pai. A mente de Aitofel, que um dia fora iluminada por Deus para ajudar as pessoas, agora usa sua criatividade para ter ideias malignas. Infelizmente, Absalão estava tão cheio de maldade que seguiu o conselho de Aitofel como se fosse algo bom. Um dos melhores termômetros, querido, para encontrarmos o discernimento é saber se o que fazemos é uma obra da carne ou fruto do Espírito, conforme Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5. Se o que ouvimos nos faz sentir raiva, traz partidarismo, divisão, leva inveja, ciúme e prostituição, então não tenha dúvida, é obra da carne. Mas se o conselho que ouvirmos, mesmo nos conforte, leva a praticar o amor, nos dá alegria e nos alegra, e nos leva a amar ao próximo, promover a paz, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, então não tenhamos dúvida, o Espírito Santo está neste conselho. O conselho de Deus é fruto do Espírito. Uma terceira coisa nós podemos aprender aqui também: fique atento aos interesses pessoais. No verso 1 e o verso 2 do capítulo 17, que nós estamos usando, que é 2 Samuel. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Depois disso, Absalão percebeu que havia algo errado nos conselhos de Aitofel. Não entendia o porquê de ter sido ele conselheiro de Davi, do seu pai, e agora se rebelara contra ele, contra o rei. Agora Aitofel está propondo uma batalha contra Davi, em plena noite, mesmo sem estar preparado, mesmo sabendo que Davi era homem de guerra, homem adestrado para a guerra, e Absalão, seu filho, não estava preparado, não tinha um exército de prontidão para enfrentar Davi, que era um guerreiro experiente. Absalão procurou o conselho de outra pessoa antes e procurou Uzai, que na verdade estava ali no palácio, voltara, porque Davi havia pedido para que ele acompanhasse, voltasse para o palácio para dissipar o conselho de Aitofel. E Uzai abriu os olhos de Absalão, dizendo que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Por isso Absalão não aceitou mais o conselho de Aitofel. Antes de ouvir o conselho de alguém, pense qual seria a motivação de tal orientação e o que a pessoa poderia ganhar com isso.
Se a pessoa não gosta do outro e quer te usar para prejudicar alguém, então o conselho não é bom. Claro que não. Note que quem faz isto, como disse Salomão no capítulo 18, verso 1 de Provérbio, busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E Paulo, escrevendo na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 5, ele diz que o verdadeiro amor não procura os seus interesses. Um bom conselho não se baseia em interesses pessoais. A quarta e última coisa que nós aprendemos aqui: pense nas consequências desse conselho. No verso 23, do capítulo 17 de 2 Samuel, está escrito assim: vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou seu jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. A realidade, quando Aitofel viu que perdera o status de conselheiro, que as pessoas não seguiam mais suas opiniões, então ele ficou apavorado. Como ele se achava muito importante e sábio, não procurou conselho de ninguém. Tomou a triste escolha de se enforcar. E o triste é que pouco tempo depois, Absalão morreu de forma quase semelhante, pendurado numa árvore. Existem pessoas que falam para você uma coisa, mas na verdade estão interessadas em pelo menos ver o circo pegar fogo. São situações que te colocam no meio da confusão e que depois você fica sozinho para resolver. Tome muito cuidado, porque existem muitas forcas preparadas para prejudicar as pessoas. Os resultados mostram, e pelos frutos nós conhecemos essas pessoas, como disse Jesus em Mateus capítulo 7. Pessoas que gostam de manipular os outros, mas não vivem bem sua própria vida, não devem ser ouvidas. Lembre que na hora H você estará sozinho para resolver tudo. A pessoa diz: se eu fosse você, mas a verdade ela nunca será você. Então, mesmo que o conselho seja bom, tome a decisão por si mesmo, certo de que tanto o lucro quanto o prejuízo serão por sua conta. Então, antes de decidir, pense nas consequências. Busque o conselho de Deus. Concluindo a minha palavra esta noite, o verso 33 do capítulo 27 de 1 Crônicas diz assim: Aitofel era do conselho do rei, Uzai, o arquita, amigo do rei. Davi tinha outros conselheiros além de Aitofel, que apenas fazia parte do seu conselho. Quando Davi percebeu que estava fora da presença de Deus, logo deixou de ouvir suas orientações. Davi então procurou Uzai, que além de conselheiro era amigo. Uzai foi fiel ao seu rei, obedeceu o que ele mandou. Davi disse: volta, Uzai, fica lá no palácio e escuta tudo o que Absalão está fazendo. Ele arriscou a sua própria vida, porque Absalão sabia que Uzai era amigo do seu pai. Sendo amigo do seu pai, era seu inimigo, mas amigo, obedeceu ao que o rei mandou. E também orientou Absalão de forma sábia, evitando um confronto inesperado do filho com o pai. E avisou a Davi do que aconteceria, dando tempo para que Davi fugisse e se preparasse. Por mais sábia que uma pessoa pareça ser, preste atenção nesses detalhes antes de ouvir um conselho. Busque sabedoria na fonte direto de Deus, através da oração. Tome cuidado com as obras da carne e seja espiritual. Perceba se há interesses pessoais envolvidos nesse conselho. E antes de decidir, pense quais serão as consequências daquele conselho se for colocado em prática. Não se precipite, meu querido, minha querida. Espere o tempo certo de agir. Isso foi o que o
grande Salomão escreveu em Eclesiastes, né? Tempo para tudo. Talvez o melhor conselho seja não fazer nada e apenas esperar. Esperar no Senhor. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu querido, minha querida, os conselhos de Aitofel, que antes eram bons, tornaram-se perversos. Tomemos cuidado com quem estamos nos aconselhando na nossa vida. Muitos de nós, no desespero, na angústia, no aperto, buscamos o conselho de pessoas que, na verdade, não são nossos amigos. Uzai era amigo de Davi. Aitofel era apenas conselheiro, mas mudou de lado. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações e sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Foi isso que Jesus disse nos seus ensinos. Sejamos prudentes, meus queridos, ao tomarmos conselhos de alguém. Que Deus abençoe sua vida esta noite. Tenha uma noite de repouso tranquilo na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo.